Boa noite. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sétimo livro, que se intitula Trilhas da Libertação. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça-feira, logo após o estudo ao vivo, por volta de 21h30. Para quem está aqui pela primeira vez, eu vou colocar aqui só como uma pessoa pode acessar o canal. Esse é o canal Leitura de Livros Espíritas. Está aqui, tem esse desenhozinho aqui do Chico Xavier. E a gente pede que o pessoal se inscreva no canal, ative o sininho. Se gostar, o vídeo depois, quando for para a plataforma do YouTube, clica ali no vídeo para poder dar um ok e curte o vídeo, né? Para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. E para quem gosta de estudar também outros livros, clica aqui na playlist. A playlist, nós já temos 10 livros até agora. Nós começamos na pandemia, né? Então temos 10 livros até agora. Esse é o 11º livro. E lá tem todos os títulos dos outros livros que estudamos. A pessoa pode acompanhar na sequência, tudo direitinho. Então eu peço agora que todos desliguem o microfone para que nós possamos fazer a nossa oração de início dos trabalhos. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste, de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, pedindo que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa Não, esse e foi que uma possamos estar couve-flor, receptivos à inspiração dos teus mensageiros para que possamos fazer um bom trabalho. Que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na nossa jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção, para que a realização do nosso estudo corra bem, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, gente, começando um livro novo, né? Sempre um suspense, assim, uma certa ansiedade quando a gente começa um livro novo, porque entra sempre gente nova e tudo, e aí eu fico assim, como é que o pessoal vai conseguir acompanhar direitinho? Porque o problema é deixar tudo bem claro, né? Então, para quem está aqui, primeira vez a gente escuta primeiro a live lá da turma da Sueli Calda Schubert, aí retiro todas as referências, faço um resumo do capítulo e depois colocamos aqui, a gente vai acompanhando e esse texto vai para o grupo e depois também vai também o vídeo que vai ficar gravado no YouTube. Então, para não enrolar mais, vamos para a primeira, que eu juntei o prefácio com o capítulo 1, né? E antes disso, eles sempre colocam ali sobre Manuel Filomeno de Miranda, né? Que é o autor espiritual, né? Esse livro, Trilhos da Libertação, psicografia de Divaldo Franco, e esse aqui é o nosso querido, né? Que graças aos livros dele nós estamos aprendendo muito, que é Manuel Filomeno de Miranda. Nasceu dia 14 de novembro de 1876, no estado da Bahia. Em 1914, com 38 anos, ele ficou debilitado por uma enfermidade e foi curado pelo médium Saturnino Favila, na cidade de Alagoinhas, com passes e água fluidificada, complementando a cura com alguns remédios da flora medicinal. Então foi aí que ele conheceu o espiritismo, né, por esse Saturnino. E nessa época ele foi a Salvador, conheceu também José Petitinga, que vai aparecer nesse livro aqui, vai estar com o Miranda ao longo do livro todo. E o José Petinga, é mais velho que ele, quase uns 10 anos mais ou menos, ele convidou o Miranda para frequentar a União Espírita Baiana, que depois passou a ser a Federação da Bahia, né? A partir daí, Miranda se interessou pelo estudo e prática do Espiritismo, tornando-se um dos mais firmes adeptos dos seus ensinamentos. Sua desencarnação ocorreu aos 66 anos, no dia 14 de julho de 1942. Inclusive, o nosso primeiro livro que nós estudamos aqui sobre, chamava Bastidores da Obsessão, ele e o Petitinga ainda estavam encarnados, que a história é de antes de 1940. E aí ele conta a história, os dois estavam encarnados, eles trabalhavam tanto no plano aqui material, como também de noite saíam e trabalhavam no plano espiritual. O trabalho com o Divaldo Franco
Aconteceu o seguinte: no ano de 1970, no mês de janeiro, o espírito Manuel Filomeno, é o Divaldo que está contando, né? Apareceu-me o espírito Manuel Filomeno de Miranda, dizendo que na Terra havia trabalhado na União Espírita Baiana, tendo exercido vários cargos, dedicando-se especialmente à tarefa do estudo da mediunidade e da desobsessão. Quando ele chegou ao mundo espiritual, o Miranda, né, ele foi estudar mais profundamente as alienações por obsessão e as técnicas correspondentes da desobsessão. Aí ele foi convidado pela Joana de Ângeles para trazer o seu contributo em torno da mediunidade, da obsessão e da desobsessão. E ainda ficou quase 30 anos realizando estudos e pesquisas lá no mundo espiritual e elaborando um trabalho que mais tarde ele iria reunir em livro. Então, ele chegou lá, ainda estudou 30 anos para depois começar a escrever com o Divaldo. E esse aqui é o Petitinga, que o nome dele é José Florentino de Sena, mas era conhecido como José Petitinga. Nasceu também na Bahia, no estado da Bahia, em 2 de dezembro de 1866. Aos 21 anos, ele leu o Livro dos Espíritos e tornou-se adepto da doutrina espírita. No dia 25 de dezembro de 1915, ele fundou a União Espírita Baiana, que hoje foi transformada em Federação Espírita do Estado da Bahia. Petitinga presidiu essa federação até a sua morte, em 25 de março de 1939. Então, começando agora o prefácio do livro, o Estudo 1 hoje, o Miranda começa dizendo: o mundo corporal é plasmado pelo espiritual, onde a vida é pulsante, permanente, original. Então, o plano espiritual, a dimensão espiritual está a nossa origem. O mundo corporal, ele é necessário ao processo de reencarnação e reflete o estágio no qual se encontram aqueles que o habitam. Razão esta que torna o planeta terrestre um educandário de provas e expiações. Isso sempre vai, agora ele vai falar da matéria, né? Do mundo corporal, verdadeira, aqui do planeta Terra, verdadeiro laboratório onde se operam transformações de comportamento moral do ser, pelo fixar das experiências edificantes, sofre os inevitáveis choques decorrentes das lutas que se travam nos círculos que o compõem. Da mesma forma que se beneficia com as contribuições elevadas daqueles que trabalham em favor do seu progresso. Na generalidade, tudo quanto sucede na esfera física tem origem na realidade espiritual, tornando-a um mundo de efeitos da esfera física, né? No qual as ocorrências se desencadeiam sob as mais variadas injunções. Como é natural, sendo seus habitantes atuais, na sua quase totalidade, homens e mulheres que antes transitavam pelas suas sendas, agora, em busca de reabilitação dos compromissos infelizes e das ações ignóbeis, aqueles que não tiveram oportunidade de retornar continuam vinculados a quem os prejudicou. Então, ou seja, aqueles que estão ainda desencarnados, que não puderam reencarnar, não tiveram essa oportunidade, eles continuam vinculados àquelas pessoas, àqueles encarnados que os prejudicaram, dando prosseguimento a brigas odientas e insensatas, até quando lhes brilha a misericórdia de Deus, despertando uns e outros para a mudança de atitude. Nesse conflito, que se estende há milênios, em face do primitivismo ainda predominante na maioria dos seres humanos, destaca-se a providencial manifestação do divino amor, que se expressa mediante a abnegação, o devotamento e o sacrifício dos espíritos tutelares que investem as suas mais expressivas e melhores conquistas intelecto-morais para anular-lhes a desenfreada perseguição, acalmar-lhes o ânimo e estabelecer acordos de paz. Então, sempre temos os espíritos bondosos, benfeitores, que estão conosco e estão investindo para que nós possamos, né, e no caso ele está falando especificamente daqueles que estão desencarnados, geralmente querendo vingança ou querendo perturbar algum encarnado, ele coloca que eles se investem para anular essa perseguição.
acalmar o ânimo desses irmãos e estabelecer acordos de paz. Ainda por longo período permanecerão esses conflitos, por se negarem os litigantes, aqueles que estão ali brigando, dos dois lados, no caso, vitimados por descabido orgulho e primário egoísmo, a se entregarem ao perdão das ofensas e à fraternidade, recomendados por Jesus e facultados pelo bom senso, pelo despertar da consciência obscurecida. Enquanto não ocorre essa alteração de conduta, tramas sórdidas, armadilhas hábeis, traições infames são trabalhadas nas esferas inferiores contra as criaturas, que, inadvertidas e descuidadas, as criaturas tombam nas inumeráveis lutas, a que são empurradas ou que defrontam pelo caminho de ação cotidiana. Então, enquanto não mudar a conduta do desencarnado, do encarnado, essas tramas acontecem. São armadilhas, traições, que são trabalhadas nas esferas inferiores do plano espiritual. É o que ele está querendo dizer. Então, lá, espíritos perversos, que o sofrimento embruteceu, que não se modificaram ante a morte, a derrocada pela morte, eles, dando-se conta do prosseguimento da vida, continuam com suas nefastas decisões de afligir e infelicitar. Que ninguém muda quando, né? Só porque morreu. Se ele é um espírito perverso, ele está ali e descobrir que continua vivendo, alguns continuam fazendo os mesmos erros, então querem afligir, infelicitar e se comprazem em imiscuir-se nos grupos sociais. Então eles vêm aqui na dimensão do planeta para poder imiscuir-se, né? Se infiltrar nesses grupos, fomentando dissensões, ódios e guerras que lhes facultam a embriaguez pelas energias, porque eles gostam dessa energia, dessa vibração negativa, né? Então eles ficam estimulando isso porque eles se sentem bem e eles absorvem vampirescamente em infindáveis fenômenos de obsessão dolorosa. Então, nessas obsessões que eles ficam ali, absorvendo a energia vital do encarnado, também eles estão se, como eu falo aqui, uma embriaguez pela energia. E eles cada vez querem mais, né? Não querem que ninguém fique em paz, querem que isso aconteça, porque essa energia é que leva eles a se saciar mais. Dessa forma, o número de obsidiados é muito maior do que se pode imaginar. Não mensurada ou detectada com facilidade, a obsessão campeia desarvorada, arrebanhando multidões de vítimas que se deixam consumir nos dois planos da vida. Esses espíritos mais cruéis organizam-se em grupos hediondos, nos quais aprimoram métodos e técnicas de que se utilizam para afligir, aprisionar e explorar aqueles que têm a desventura de seres vítimas. Então, eles se organizam, que nós já conhecemos aqui, quem já estudou os outros livros, em grupos, em locais que eles ficam ali. Eu até coloquei ali embaixo, ali tem o exemplo da Cidade da Justiça, tem locais das regiões inferiores que eles formam um local assim que eles ficam fechados, né, que ninguém entra, e ali eles ficam organizando, aprimorando métodos, técnicas para afligir os outros. E também explorando as pessoas, aqueles que são vítimas, que são os que estão obsediados, né? Qual ocorre na Terra, as sociedades que controlam o crime e o vício no além são as responsáveis pelos congêneres do planeta, sendo que alguns dos seus chefes e condutores são procedentes das originais, aquelas que permanecem na erraticidade inferior. Ou seja, aqui nós temos também locais, que a gente sabe que reúnem esses criminosos e esses irmãos que estão ali cruéis, e que são, alguns chefes deles, eles são procedentes dessas regiões do plano espiritual da erraticidade inferior. E aqui nós temos um exemplo no livro que a gente leu, No Rumo do Mundo de Regeneração, tinha uma cidade chamada Cidade da Justiça, onde se encontravam os espíritos que se achavam justiceiros. Eles achavam que quando não tinha tido a justiça que eles entendiam aqui no planeta, na crosta terrestre, eles pegavam o espírito, levavam para tortura, condenavam, julgavam, condenavam, e aí tinham vários casos nesse livro que a gente aprendeu. Também no livro Bastidores da Obsessão, nós vimos
que tinha um chefe, que era um mago. Ele foi morto na época da Inquisição, no século XV. E ele estava ainda, na época que aí o livro foi contado por volta do ano 34 por aí, entre 30 e 35, e ele era o chefe num local que tinha um anfiteatro que faziam julgamentos nessas regiões inferiores. E ele, quando aparecia, todo mundo já usava como se fosse um rei, abaixava e tudo. E isso aí acontece. O que eles estão colocando aqui acontece em vários, alguns outros livros têm esses exemplos, e acontece em várias regiões do nosso planeta. Miranda continua, isso aqui foi uma observação, e o Miranda continua falando. Atribuindo-se direitos e poderes que não lhes é lícito usufruir, esses irmãos, né, que se dizem justiceiros, eles funcionam como braços de justiça que alcançam os calcetas, os defraudadores, os hipócritas e criminosos de todo porte que passam triunfantes no corpo, que o corpo que eles ultrajam e degradam impunemente, como se Deus os necessitasse para tal misto. Ou seja, Deus não precisa de nenhum espírito, ainda mais desse tipo de espírito, para proceder à justiça divina, né? Mas eles fazem ali como eles acham que estão fazendo certo. Mas não porque eles querem seguir a lei de Deus, é porque eles acham, você matou, agora você tem que sofrer, num sentimento de vingança, na verdade. Não fico ali querendo, você não seguiu a lei de Deus. Não é isso, tá? É um tipo de justiça de justiceiro. É aquele que a gente vê nos filmes. O cara é justiceiro, vai lá e mata o outro. Então, isso não está na lei de Deus, né? Porque esses espíritos não podem anular a consciência de culpa neles, mesmos inscrita, que é com nossa consciência está com tudo, que a gente, né? A nossa consciência que está na mente, que está no espírito, tem guarda tudo, eles não podem anular essa consciência de culpa. Quando eles desencarnam os criminosos que estavam, né? Todos esses espíritos que estavam encarnados, quando eles desencarnam, eles despertam na paisagem que lhes é própria com a qual sintonizaram, presas daqueles a quem se vincularam. Então, eles já viviam numa energia de péssimas vibrações. Eles, quando acordam, já estão os amigos, né, os espíritos ali que eles conviviam com a mesma sintonia, eles estão ali do lado, e daí alguns são levados para ser, como coloca aí, presa, vão ficar ali também sofrendo tortura, vão ser encarcerados, para fazer o que eles querem, que esses espíritos são realmente como esses aí, que comandam grupos de facções, eles fazem assim, o que ele quer, como a gente, né, eu penso assim, parece daqueles filmes que tem a máfia, que tem tudo, a pessoa tem que trabalhar para eles, e eles fazem isso tudo porque já estavam em sintonia. Quando fazem esses crimes, estão em sintonia com espíritos perversos que estão no plano espiritual. Tá? Que ele coloca. Que aí eles encarnam, já está ali preso, e aí fica naquela mesma energia que eles sintonizavam, se tornam presos daqueles. E o espiritismo prático, por meio das sessões experimentais, de educação mediúnica ou de desobsessão, rompeu o véu que ocultava essa triste realidade. Ou seja, antes do espiritismo acontecer essas reuniões, sempre existiu mediunidade, a gente sabe disso, sempre existiu obsessão, mas quando o espiritismo, que ele coloca aqui bem claro, prático, ou seja, quando começaram a acontecer as reuniões de educação mediúnica, no caso, reunião de desobsessão, o que que aconteceu? Como se tivesse rompido o véu que ocultava, porque ninguém sabia o que acontecia. Essa história de a pessoa ter raiva do outro, já está séculos com ódio e agora está se vingando, isso sempre aconteceu, mas as pessoas não tinham noção dessa realidade. Então, isso tinha notícia somente de forma fragmentária. Como? Tinha algumas revelações dos santos, os místicos, que visitavam essas comunidades. Essas comunidades que a gente coloca aqui, dessas regiões, que ele chama de comunidades expungitivas e recuperadoras, porque nesses locais a pessoa também se recupera. Elas estão ali sofrendo, na verdade, sofrimento moral, né? E eles também vão aproveitando e vão aprendendo. E isso tudo são locais que a mitologia denominou como inferno, purgatório, Hades, Averno, etc. Então, é compreensível que a fúria dos seus mantenedores volte-se contra aqueles que se dedicam ao bem. Quem são esses mantenedores? São as pessoas que estão querendo fazer o bem, que estão ajudando nas reuniões de obsessão, né? Aí o que que acontece? Eles estão querendo melhorar, aquela pessoa que foi lá pedir ajuda, e esses espíritos, a fúria deles vai se voltar contra aqueles que estão ajudando, aqueles que se dedicam ao bem, que lutam contra o crime e a hediondez, particularmente os espíritas sinceros,
que tem a tarefa de promover a sociedade, preparando melhores dias para a humanidade do porvir. Da mesma forma, agem contra os médiums, que são os instrumentos da revelação desses antros de vergonha e horror. Quando fazem as reuniões, eles são os instrumentos da revelação do que está acontecendo do outro lado, né? Tentando explorá-los psiquicamente, os médiuns, desmoralizá-los para, dessa forma, anularem o efeito das suas informações libertadoras. Então, quando eles mexem com o médium às vezes não vai, né? Não vai para reunião, eles podem atrapalhar psiquicamente explorando, a pessoa vai ficar se sentindo mal de alguma maneira. E aí, dessa maneira, eles desmoralizam o médium também e anulam o efeito do que está acontecendo, né? Aí aquele processo de obsessão não tem sucesso. A campanha sórdida contra a mediunidade dignificada e os médiuns responsáveis, promovida pelas entidades obsessoras, é ostensiva e vem de longa data, incessante e sem quartel, agressiva e sutil. Não poucas vezes, esses irmãos, profundamente infelizes, se atreveram a arremeter contra Jesus, que os submeteu com a sua superioridade, advertindo-nos desde então a respeito deles e das suas insinuações malévolas. Jesus falava algumas vezes sobre esses irmãos que estavam atingindo os outros, né? Inclusive, ele até ajudou a curar alguns. Quando um médium ou outra pessoa qualquer, particularmente o sensitivo, cai-lhes nas tramas, esses espíritos que estão perturbados, transbordam de júbilo e se creem fortalecidos para continuarem o louco afã que termina por enredá-los a eles próprios, obrigando-os ao despertamento e à reencarnação. Então, o que que acontece? Fazendo o mal, eles acabam se enredam mais ainda nesse mal, cada vez piorando o seu futuro, no seu porvir, porque tudo que a gente semeia, a gente vai colher, tanto aqui no plano material quanto lá no plano espiritual. Né? Que também estão fazendo várias atividades que são obras do mal. E aí tudo que você semeia, a obra deles é uma semente, tá? Vai colher depois. Então eles se enredam e vai depois obrigar um despertamento e uma reencarnação, que cada um vai ter o seu tipo, né? Para lidar com esses cultivadores do mal, espíritos nobres renunciam às instâncias superiores a que têm direito a fim de mergulharem nas sombras terrestres e, mais ainda, nos pântanos e crateras onde se abrigam, para esclarecê-los, libertá-los, amá-los e socorrer aqueles que lhes padecem a perseguição. Então, a gente tem notícias de vários espíritos que poderiam estar em colônias mais elevadas, fazendo trabalhos de tomar conta de uma certa região, né, de estar ali numa colocação, às vezes, só fazendo um trabalho educativo e tudo, não, mas tem alguns que querem ajudar e eles renunciam a essas instâncias superiores, que eles têm direito, e mergulham nas sombras. E aí ele coloca aqui locais de pântanos e crateras, que não são, logicamente, na parte nossa física, mas são pântanos e crateras que existem no plano espiritual, de forma que esses espíritos, que essa energia, eles vão sendo levados ali, eles mesmos vão, né? É aquela ligação. É um imã, e vão sendo atraídos todos juntos que têm a mesma sintonia, a mesma vibração, e ficam ali juntos naquela energia. O que é que acontece? Esses espíritos vão até lá para esclarecer esses espíritos, libertá-los, amá-los e socorrer aqueles que lhes padecem a perseguição, ou seja, socorrer aqueles que, no caso, que estão sofrendo a obsessão, encarnados. E algumas vezes também tem os desencarnados também, que desencarnado também obsediando desencarnado. Eles prendem eles lá nessas regiões, nessas prisões, nessas regiões inferiores, e às vezes prendem eles também, vão lá ajudar a libertar um espírito desencarnado que está sofrendo perseguição. Bom, esses espíritos que está falando aqui, nobres, né, espíritos superiores, enfrentam esses outros espíritos perturbados com misericórdia, mas com austeridade, conhecendo-lhes a hipocrisia e a sandice, utilizando-se a seu turno de recursos especiais que desenvolvem e que os indigentes não conseguiram produzir, o que muitos surpreende e aturde. O que ele quer dizer? Que os espíritos benfeitores, eles têm recursos,
Lógico, né? Eles chegam lá, eles fazem orações, eles têm vários recursos, a gente vai aprender alguns aí ao longo desse livro, que eles conseguem controlar. Tanto que esses espíritos esses desequilibrados, perturbados, não conseguem atacar os espíritos superiores, né? Esses benfeitores que vão. Então eles têm esse recurso, e esses indigentes que ele coloca aqui, que seriam os perturbados, não conseguem produzir, porque muitas coisas eles aprendem. Esses espíritos ali vão aprendendo a fazer o mal e vão conhecendo várias técnicas que existem no plano espiritual, na dimensão espiritual. E eles ficam surpreendidos e aturdidos. Porque várias vezes a gente já viu que um dos casos que ele, quando o doutor Bezerra começava a fazer oração, ou irradiava tanto, que os espíritos perturbados saíam correndo e saíam gritando. A gente teve várias cenas assim, né? Bom, aí o Miranda vai continuar, porque isso aqui é o prefácio dele, né? A presente obra estuda alguma dessas técnicas e lutas pela libertação dos seres de si mesmos, de suas mazelas e imperfeições, em experiências valiosas, e também como forma de contribuição para o estabelecimento de uma medicina holística para o futuro, que considere o ser humano como espírito, perispírito e matéria. Procuramos traduzir inúmeras ocorrências que tiveram lugar em nossa esfera de ação, a fim de advertir aqueles que estejam interessados em apressar o próprio processo de iluminação e de crescimento interior. Então, aqui é o nosso caso, né, que a gente sempre fala. Estamos aqui estudando esses livros, estamos aqui querendo nos melhorar, né? É o nosso esforço. Então, ele fala que ele traduz no livro, né? Várias ocorrências que aconteceram lá, a fim de advertir aqueles que estejam interessados em quê? Apressar o processo, né? Progredir. Nós estamos querendo crescer na evolução. E daí ele fala, é para quem tem interesse. Pelas trilhas da libertação, avançamos no rumo da grande luz, até o momento da plenificação que nos aguarda. O presente trabalho não apresenta fantasias, nem novidades que o estudioso do espiritualismo em geral e do espiritismo em particular não conheça. Confirmando outras experiências já narradas, convida à meditação, à conduta saudável, à vivência dos postulados ético, filosófico, morais da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Feliz por havermos desincumbido da tarefa a que nos propusemos, exoramos a proteção de Jesus para todos nós, trabalhador incipiente que ainda me reconheço ser. Manuel Flamengo de Miranda, Salvador, na Bahia, 20 de setembro de 1995. Esse livro ele foi publicado, esse que nós estamos aqui, em 1996. Só que, em um momento do capítulo, o Petitinga está conversando com o médico lá que a gente vai ver no semana que vem, e ele fala o tempo que eles estavam lá. Então, o que que acontece? A história desse livro ocorreu por volta do ano 91, porque ele fala que o Miranda ia fazer ainda 50 anos que estava desencarnado, e ele faria 50 anos em 92. Então, essa história toda, todo esse livro, nós vamos ver o que vai acontecer por volta dos anos 90, né? 90, 91, e aí nós temos que, ao contexto de tudo que for falado, ir para essa época, que já são o quê? 90, 34 anos, né? 35 anos, já estamos em 91, parece, no caso, 35 anos já que aconteceram essas coisas que estão aqui. Então, lógico que muitas coisas mudaram, né, no mundo, e agora eu trago umas referências em relação a esse trechinho que a gente leu, sobre essa história dos espíritos, né? No livro dos Espíritos. Na pergunta 84, Kardec questiona: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E a resposta dos espíritos é sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. E na 85 ele pergunta: qual dos dois? O mundo espiritual ou o mundo corpóreo é o principal, na ordem das coisas? E a resposta é o mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. Lembrando que nós fomos criados no mundo espiritual, não fomos criados aqui na matéria, no planeta Terra, no mundo material. Nós somos um espírito que fomos criados no mundo espiritual, na dimensão espiritual, e por isso somos espíritos, e espíritos imortais. Então, sempre lembrar disso, porque a gente acha, né? A gente tá encarnado aqui com essa força que o corpo, que a matéria é, força em nós, né, que exerce sobre nós, nós achamos que nós somos aqui criado, né? Para você pensar naquela de criado do pó, né? Veio do pó, volta ao pó e tudo. A pessoa tem a noção de que fica com essa impressão que foi criado da Terra. Não, somos espíritos e somos originários do
plano espiritual, da dimensão espiritual. Para fechar um pouquinho mais, só para lembrar aqui em relação a essa história, né? Que algumas pessoas colocam, que Kardec não falou nada sobre comunidades e casas e prédios, como o André Luiz relata e o Manuel Filomeno de Miranda relata, Ivone Pereira do Amaral também. Vários espíritos relatam, com médiuns que são de confiança, que existe isso tudo. Na pergunta 278, na hora da resposta, tem os momentos que tem esse trechinho aqui que foi retirado. Eu retirei até desse texto que está aqui embaixo, que eu vou deixar para vocês o caminho aqui no resumo, que é as regiões de sofrimento do plano espiritual, tá? É na Bíblia do Caminho, eu deixei aqui o caminho, na verdade, aí depois quem quiser, depois clica para poder ler o texto todo, que tem muita coisa interessante. E aí nesse trechinho, olha o que fala. As comunidades espirituais do plano extrafísico são formadas por espíritos da mesma categoria que se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se assemelham. Então, ele fala que existe sim uma reunião, comunidade espiritual, formada. Aí ele não explica que tipo de prédio, porque nessa época também, há mais de 160 anos, é o que ele lança. A gente coloca, né? Jesus falou que deu para falar. Kardec, com os espíritos, colocaram que deu. Naquela época também se juntasse, já começasse a falar que existia esse mundo, né? Que todo mundo, né, continua vivendo. E trouxesse todas as novidades. E mais fosse colocar tudo que André Luiz trouxe para o Chico Xavier e o Miranda depois traz para gente. As pessoas poderiam achar que era ficção científica, né? Como acham, né? Que até hoje muita gente acredita. Isso aí tem gente, conheço, que não gosta de ler esses livros e fala, isso aí tudo é ficção. Essas coisas não existem. Então, assim, é uma pena, né? Porque a pessoa não consegue ampliar o conhecimento nesse sentido. Então, o que eu falo sempre é assim, olha, se nada disso existir, pelo menos a gente vai chegar do outro lado e não vamos levar nenhum susto, porque a gente já leu de tudo e tudo isso que está colocado aqui, a gente já é meio que comum, né? E se a gente chegar lá e achar, não, não tem só as pessoas ali, sei lá, flutuando numa nuvem, não sei o que que as pessoas pensam, na verdade a gente já tem isso aqui é muito forte, porque sabemos que existem essas regiões. Existem regiões do bem, existem regiões do mal. Ah, é a coisa física? É o local, igual o inferno? Não, não é isso. É uma dimensão energética e que a pessoa vai sendo levada para lá nessa vibração. E todas as coisas que acontecem lá são todas plasmadas. É lógico que é um tipo de matéria, não é? É uma matéria quintessenciada. Então, isso aqui é só para finalizar aqui, tirar as dúvidas, mas agora eu dou uma paradinha para que a gente possa comentar e tirar mais dúvidas, tá bom? Vamos lá com vocês. Em suma, uma dúvida que eu sempre tenho, que acho que tem até no Livro dos Espíritos, mas eu não tô lembrada, é que você falou, né, que Deus não precisa dos espíritos obsessores para fazer justiça, né? Então, por que que ele permite os obsessores nos obsidiarem, Então, Deus né? não permite, né? A gente é que atrai. A gente Atrai, né? Você está criando toda a situação, você semeou aquilo tudo. Por que que eles nos obsidiam? Porque a gente já fez. Agora nós estamos aqui meio que vítimas, mas nós já fomos os algozes. A gente leu esses 10 livros, né? Você participou da maioria, e nós fomos aquelas Lá pessoas que pela causaram o atração mal. mesmo, né? Então, É, não isso tem tudo aqui jeito. é consequência do que você fez. Nós somos, vai falar mais na frente aqui agora, nós somos os artífices. Nós que criamos a nossa vida, desde o começo. Simples e ignorante, tá? Aí começamos a ficar evoluindo, começamos a ver umas situações que a gente podia escolher entre o bem e o mal. E a gente vai, a gente tá aqui até agora, desde que a gente foi criado, nós só fomos escolhendo coisas que não era para ter sido escolhido, que não estava na lei de Deus. Então a gente ficava no egoísmo, então nas cavernas pegava, vamos caçar um animal. Caçava um animal, podia dividir em quatro, não, ele pegava, levava para uma caverna, não dá para ninguém, podia ter separado, dividir. Então daí as pessoas foram se abrindo o leque nas suas escolhas, no livre-arbítrio. E você, com o seu livre-arbítrio, você cria o seu futuro. E daí, aí você fica preso. Você semeou, vai ter que colher. Não tem jeito. A regra é essa. Uhum.
Tudo que você semear vai ter colheita, você semeou, vai ter colheita na frente. Você fala, eu não vou ter, quero ter uma vida maravilhosa, sem nem perturbação. Peraí, mas primeiro você tem que reparar, né? A gente sabe que o arrependimento primeiro, depois você vai ter a sua expiação de sofrimento moral e sua expiação lá na carne, ou fora, lá também no plano espiritual. Vários tipos de expiação, vários tipos de situações que você passa, e aí você vai ter que reparar de alguma maneira. Você pode consertar com aquelas pessoas que você errou ou não. Se você não tiver a condição, você vai consertar, ou vai reparar, ou vai fazer o bem para outros numa situação parecida. A pessoa que faz maldade mata e tudo e não consegue. Matei uma pessoa, mas aí depois ela não consegue reparar com aquela pessoa, né, ao longo dos anos, porque às vezes você não consegue uma encarnação logo em seguida. Aí você vai Uhum. reparar, pode se tornar um médico, obstetra, né, fazer o bem, trazer a vida a muita gente. Tudo é possível. Então, nós nunca podemos generalizar nada, a gente sabe. Nunca julgar ninguém a nada, porque nós temos noção, e eu vou repetir aqui para quem já conhece essas frases, nós não sabemos quem nós fomos. A gente é muito bonzinho agora, né? Mesmo com os erros que a Uhum. gente tomba aí, a gente acha que a gente está indo muito bem, só que acontece que para trás, nos milênios para trás, fizemos atrocidades, todos. Tivemos vários erros. E aí, agora, a gente, se tiver feito, já conseguido reparar muita coisa, muito que bem. Estamos aqui numa encarnação abençoada, toda aqui, né? Nós que estamos com saúde, temos uma casa, temos comida, temos condição de manter uma vida vamos dizer, com lucidez. E então o que que acontece? Nós estamos aqui com estudo querendo nos melhorar, né? A gente aprimorar esse conhecimento para melhorar, continuar seguindo o caminho da evolução. Então, esse tipo de coisa, que é a obsessão, como a Bia falou, que acontece, Deus não permite nada. Primeiro são as leis de Deus, né? Porque não tem nenhum velhinho lá falando, você vai reencarnar assim, você e vai julgar a gente. Essa é a lei Uhum. de Deus. E a lei de Deus, não muda. Ela é perfeita, com justiça, com amor, com misericórdia. Então, com isso tudo, vem a misericórdia da reencarnação. E ela se dá naturalmente, né, Su? Não é Deus que Exatamente. fica Isso aí, e aí julgando. volta lá para o que você falou. Por que que ele fala aqui no começo que Deus não precisa desse tipo? A justiça divina não precisa que ninguém venha a reencarnar para fazer o mal. Ninguém nasce para matar ninguém, para ser o carrasco do outro, entendeu? Para fazer maldade. Não existe isso. Todo mundo nasce bebezinho, bonzinho, para virar uma pessoa boa, mas as pessoas aí com a sua força, aquela carga que você já tem no espírito, você acaba se desvirtuando, se você não tiver vontade de se melhorar, né? Que aí a pessoa passa por mil coisas e que não cabe a nós ficar julgando nem falando disso agora, mas a pessoa vai tendo uma vida que ela pode sair para o erro. Em vez de escolher o lado do bem, escolhe o lado do mal. E aí acaba fazendo erro, coisas erradas. Mas ninguém nasce para isso. Ninguém nasceu para matar ninguém. Então, por isso que tá. Ninguém nasceu para obsediar. E não existe esse tipo. Então, Deus vai aproveitar e vai arrumar esse cara aqui que está fazendo mal para matar o outro. Não. A pessoa só vai ser atingida se ela tiver que ser atingida, porque ela tem ali os ímãs pelo perispírito afora, que você atrai aquele Uhum. tipo de vibração que você precisa, de experiência que você precisa para ter na sua vida. E aí vai acontecer isso. A obsessão vem porque a pessoa já tem passado. Ela só, a gente sabe que sempre está no cara, na pessoa que está sendo obsediada, que está a razão. Não existe obsessão sem um imã que está atraindo, de alguma maneira, um outro, ou sendo uma pessoa, pode ser com raiva do passado, ou também pode ser você mesmo que está ali numa vibração, e aí você está atraindo energias ruins para você e irmãos que estão ao redor. Porque a consciência Uhum. culpada, ela atrai os irmãos que estão ao seu redor em desequilíbrio. Então, todo mundo que tem alguma consciência que está, você não tem noção que é de outra existência, que tem aquilo guardado, você fica nessa vibração, às vezes na tristeza, na auto-obsessão, como a gente já viu aqui também, e aí você atrai os irmãos que Uhum. estão em desequilíbrio, e eles te botam para baixo. Aí você começa a achar que a vida não vale a pena, e que não, eu não vou fazer nada, porque não vale. Aí a pessoa vai ficando, caindo para depressão, né? E isso tudo leva. Uhum. Entendeu? Aham, obrigada, Su. Nada. Carla, o que que tu ia falar, Carla? Não, eu ia comentar que a introdução ela já dá uma prévia, né, do que promete, né, o livro, né? E é muito legal, me lembra muito
o que acontece nas câmaras de prece, quando são contadas as histórias lá no mundo espiritual, né? Muitas dessas histórias das experiências, né, vividas, né, que a gente pensa que é um mar de rosas e não é bem assim, é muito trabalho, é muita luta interior e tudo depende muito, né, do seu esforço. São muitas questões, né, que você enfrenta, interiores, né, quando você desencarna, não é tão fácil quanto a gente imagina. Como você falou, a gente não vira santo, né, só porque morreu. E também não se transforma da noite, ninguém se transforma da noite para o dia, né? A gente não melhora da noite para o dia, a gente tem as nossas imperfeições e problemas que a gente vai levar, né, para o outro mundo, porque a vida não acaba, né? A vida continua num outro plano, né? A gente deixa esse corpo, porque o corpo físico é que é perecível, a alma é imortal. Mas aí a gente leva os nossos conflitos, as nossas realizações também e tudo mais. Então é muito interessante que a experiência que a gente tem lá nas câmaras, né, dessas histórias que são contadas, é, exatamente dessa luta, desse crescimento que se parece muito com as nossas vidas materiais, né? A gente leva anos para se desenvolver profissionalmente, por exemplo. A gente tem que passar por um processo de crescimento, de amadurecimento. É a mesma coisa lá na vida espiritual, né? Quando você volta, né? E aí você tem que se adaptar, recomeçar. Você vai, dependendo de quando, né, isso acontece, se você vai jovem, perde a oportunidade de estar com os seus, quanta luta, né, quanta dificuldade para poder superar a falta da família. Então, assim, eu imagino que o livro promete, né, com as histórias que o Miranda vai contar. Me lembrou muito também o Bezerra, né, quando ele tinha oportunidade de, de seguir, né, para esferas mais iluminadas, e ele resolveu ficar, né, no planeta Terra, próximo a alguém, para nos ajudar, né? Quer dizer, é uma coisa, Bezerra maravilhoso, né? Então, é isso, eu só queria fazer esse comentário. A introdução promete. Inclusive, o Bezerra ficou para trabalhar junto com o Miranda e trazer esses livros para a gente, né? Que é uma das coisas que ele também, que é o trabalho que ele faz. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa ou perguntar? Se não tiver, eu continuo o texto, depois a gente tira outras dúvidas no final. Que agora eu vou passar para o primeiro, que nesse livro ele não tem capítulos em números, tem só o título só. Então agora eu vou passar como se fosse o primeiro capítulo, que é, que é chamado de Medicina Holística. Aí botei uma fotozinha ali, porque já começa assim, já estamos lá, nós, vamos nos remeter agora, vamos imaginar que estamos lá junto com eles, lá no plano espiritual. E o Miranda começa falando o seguinte: o cenário especial era o convite à reflexão. Em pleno coração da natureza, recordava o anfiteatro grego, banhado pela tênue claridade de um longo entardecer. Então eu peguei, procurei lá na internet um anfiteatro grego aqui, ó, que vocês veem que é o formato dele, é isso que ele estava falando, porque tem esse formato assim de abertura e o palco na frente, né? E no coração da natureza, até justamente essa foto traduziu bem. E aí ele está falando que ele estava nesse lugar especial, um cenário especial. Reuníamos ali alguns milhares de ouvintes, porque aqui cabem milhares, né? Milhares de ouvintes interessados nas conferências semanais que estudavam e discutiam temas pertinentes ao futuro da humanidade terrestre. Então, gente, olha, aqui um local na dimensão espiritual, onde as pessoas se reúnem para escutar palestras, para estudar, né? Aqui, um recanto que eles têm lá que é um meio que não é físico de matéria, mas tem uma espécie de matéria que formam essas
colocações aí, se você pode sentar para assistir a palestra, né? Todos ele até diz, às vezes ele coloca quem sentou na mesa, quem não sentou, mirando os detalhes direitinho. Então ele diz que foram milhares de ouvintes interessados nessas conferências, que eram semanais. Eles estudavam, discutiam temas pertinentes ao futuro da humanidade terrestre. Os oradores eram convidados conforme as suas especialidades e a abordagem dos assuntos. Por isso mesmo eram cativantes, arrebatadores, que a pessoa já, né, aquela especialidade dela, sempre fala com aquela vontade, né? E nesse dia aí que ele vai narrar, nessa oportunidade, o conferencista era o doutor José Carneiro de Campos, médico baiano, que contribuíra grandemente para o desenvolvimento e a prática do sacerdócio a que se dedicara na condição de verdadeiro apóstolo. Gente, eu lembro que na época que a gente que vai falar aqui, lembrar que ele já foi do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Eu lembro que na época que a gente estudou, em 2020, né, que a gente estudou esse livro, logo que ele foi publicado, eu procurei o nome desse médico em tudo quanto é lugar. Não achei uma referência. Falei, gente, esse homem não existiu. Então, para que ele botou tanto o nome do médico? Botava, né? Pensei assim, achei estranho ele colocar todos esses detalhes naquele livro. E eu não achei nada. Aí eu falei assim, agora estudando, agora eu falei, eu vou botar de novo na internet. Quem sabe eu acho alguma coisa. E apareceu, né? E foi bom que eu consegui conhecer. Esse, não apareceu a foto dele. Mas esse José Carneiro de Campos, ele nasceu em Salvador, só que eles não sabem o ano, não está bem esclarecido. Foi em 1854 ou 55. Ou seja, aqui, ó, né? Contemporâneo de Kardec aí, né? Perto da época do Espiritismo, nem tinha saído ainda. Ele nasceu e colou o grau de doutor em medicina em 1878 pela Faculdade de Medicina da Bahia. Então foi algum registro que acharam, o pessoal deve ter procurado na época também, igual a mim, e procurar na Faculdade de Medicina da Bahia e acharam o registro dele lá, 1878. E aí estava também a colocar a informação que ele participou do livro no Rumo do Mundo de Regeneração, que aí eu lembrei que eu fiquei um tempão com esse nome querendo achar informações, aí eu lembrei. Então, tá, aqui no caso eu lembrei, e vocês estão assistindo esse conferencista, quem? O Petitinga, que eu mostrei para vocês lá, já a carinha dele, e nós, que a Miranda sempre fala, né? Quando ele se refere a ele, ele fala nós. Então, Petitinga e nós acomodamos-nos entre os muitos interessados e aguardamos a preleção. Apresentado por venerável benfeitor, o amigo chegou à tribuna e, depois das saudações cordiais, começou a sua fala. Então, o José Carneiro, que eu vou botar sempre o J aqui, né? Começou falando: a perfeita interação mente-corpo, espírito-matéria constitui desde já a base do atual modelo holístico para a saúde. Então, isso aí há 34 anos atrás estava começando, né? O pessoal falava em terapia, que usasse, né, a mente, o corpo. Estavam começando, já tinha alguns locais que estavam fazendo alguma coisa, a medicina estava começando a se interessar, né? E aí ele continua falando: a anterior separação cartesiana desses elementos, da mente e do corpo, lembrando que mente e corpo é porque a mente. Aí ele bota espírito, matéria, porque a mente está no espírito. Ela não está no cérebro. Não tem nenhuma secreção do cérebro que vai estar localizada a mente, né? Como alguns materialistas pensam. A mente está no espírito e o corpo, como colocou aí, matéria. Então, a mente, tem que estar interagindo com o corpo sempre, né? Que a mente é o espírito ali interagindo com a matéria. Então, a anterior separação desses elementos, que constitui um todo, contribuiu para a terapia médica diante das enfermidades, que a terapia médica, diante das enfermidades, tivesse aplicações isoladas. Então as pessoas olhavam só, tá com dor de cabeça, olhavam só para a cabeça, né? E tá com a perna puxando, porque, né, você estava ali com a dor específica no nervo, coisa e tal, e olhava só para isso. Então dividiu, né? Portanto que foram aparecendo as especializações cada vez mais especializadas. Antigamente o médico era médico. Aí depois foram tipos de médicos que foram abrindo o leque, porque esse tipo de divisão da medicina, que ela precisa estar ali, aí eles dividem. Então tem uma dissocia a influência da mente sobre o corpo e do corpo da mente, tá? Porque todo é de um lado para o outro, todos os dois influenciam. Com a preponderância dos efeitos de cada um deles na paisagem do equilíbrio orgânico, assim como da doença. Então isso aí acontecia, dissociava essa influência. Mas cada vez mais se evidencia que na raiz de muitos males
está agindo a fonte do paciente, a vontade do paciente. Então, na fonte ali dos males, é quem manda, é a vontade do paciente que está agindo na raiz, que se compraz na preservação do estado que experimenta, negando-se consciente ou inconscientemente à recuperação. Então, muitas vezes, a pessoa fica doente, mas no fundo, ela não quer melhorar. Então, ele fica se negando inconscientemente a se recuperar. Né? Que ele vai falar aqui na frente que às vezes ela quer mais atenção e tudo. Ou também o do outro lado, a pessoa quer se melhorar e ela consegue, justamente porque ela está com foco naquilo, né? Se está na minha mente, eu vou conseguir. A minha vontade é de melhorar. Multiplicam-se, por consequência, as técnicas da autocura e, mediante estas, são colocados à disposição do enfermo os recursos que ele deve movimentar a benefício próprio. Então, desde aquela época, né, já aconteciam várias terapias e mais específicas, aí foram aparecendo vários tipos de terapia interessante que usavam a força da mente, ou que usavam coisas mais naturais, né, a flora mesmo, natural e tudo, e foram vendo que tinham técnicas de autocura, que a pessoa que está com vontade de melhorar, ela conseguia, né? As tensões mal direcionadas e suportadas por longo período, quando cessam, são substituídas por moléstias de longo porte, na área dos desequilíbrios físicos, dando gênese a cânceres, crises asmáticas, insuficiência respiratória, etc. Então a gente sabe, né? Hoje em dia até fala, né? Que hoje em dia já fala há muito tempo, que essas doenças psicossomáticas, que ela começa na psique, na sua mente, e você vai somatizando e vai criando esses desequilíbrios físicos, como câncer, até a crise asmática, colocou aqui, insuficiência respiratória, várias outras, que coloca em seguida. Outras vezes, propicia estados esquizofrênicos, catatônicos, neuróticos, psicóticos, profundamente perturbadores. E quando afetam a área do comportamento moral, conduzem à ingestão e uso de drogas aditícias, como alcoólicos, tabagismo e outras drogas, né, que representam formas de enfermidades sociais degenerando o grupo humano que lhe padece a presença perniciosa. Ou seja, você acaba caindo para um vício, e aí o que acontece? Influencia e sobra para tua família, o teu pessoal no trabalho, degenera o grupo humano, o grupo social, que fica padecendo a presença daquela pessoa. Perniciosa daquela pessoa, porque ela também, no caso, se ela continuar, né, que sempre quem vai para o vício é difícil sair, né, ele acaba atrapalhando a vida de todos. A influência da mente sobre o corpo é de grande significação para a saúde, pelo estimular ou reter da energia que a sustenta. E quando bloqueada pelo psiquismo perturbado, cede campo à proliferação dos germes que se lhe instalam, fomentando os distúrbios que se catalogam como doenças. Então, se a pessoa estimula, por exemplo, no caso aqui retém a energia, que está sustentando a influência da mente no corpo, você retendo a energia, e bloqueia, quando ela está bloqueada pelo psiquismo perturbado, o que que vai acontecer? A pessoa vai ter mais proliferação, vai abrir, né? Diminuir a imunidade, vai ter o campo para proliferar germes que vão se instalar e vão começar a causar várias doenças. Da mesma forma, a ação da vontade, aplicada com equilíbrio em favor da harmonia pessoal, desbloqueia as áreas interrompidas e a energia de sustentação das células passa a vitalizá-las, restabelecendo o campo de desenvolvimento propiciador da saúde. Então, a pessoa que tem vontade de melhorar, essa energia flui, desbloqueia essas áreas que estão ali, está bloqueando, né, a energia que tem que fluir, né, o fluido, né, na verdade é o fluido vital mesmo. Então, isso você consegue vitalizar suas células e restabelece a saúde. A causalidade, ou seja, a origem do comportamento psicofísico do indivíduo, que é aquele comportamento que integra a mente e o corpo, essa causalidade encontra-se no ser espiritual. A origem está no espírito, que é artífice da existência corpórea. Todos nós estamos aqui criando a nossa existência próxima corpórea. Estamos criando essa, né? Estamos semeando aqui nessa, e estamos criando o que vem na próxima, porque se a gente estiver conduzindo bem, teremos toda a sequência, inclusive do corpo, com condições melhores na próxima existência. Então ele fala que isso tudo, esse comportamento,
do psicofísico do indivíduo, ele conduz a fatores básicos da felicidade que decorre das suas experiências ditosas do espírito, né? Responsáveis pela energia saudável que lhe constitui o organismo, bem como pelas vontades ajustadas que lhe assinala o psiquismo. Então, o espírito, quando vai, né, com uma vontade ajustada, tudo ele consegue ter uma energia saudável e daí ele chega à felicidade. Mas também tem conduz os fatores básicos da desdita, que decorre o quê? Das experiências desventuradas responsável pela energia não saudável que constitui o organismo, bem quanto pela vontade descontrolada que assinala o psiquismo desses irmãos que estão, né, com essas experiências aí que não são, que, que de uma energia não saudável, vamos dizer que não estão seguindo a lei de Deus. O ser interior, que é o ser espiritual, reflete-se no soma. Então, o espírito vai estar sempre refletindo no corpo que somente se recompõe e renova sob a ação da conduta mental e moral dirigida para o equilíbrio das emoções e da existência. Então, aquilo que você estiver pensando vai indo para o corpo. Reflete sempre, né? Por isso que a gente fala de doença psicossomática. A ação da vontade no restabelecimento da saúde ou na manutenção da doença é de ponderável resultado, refletindo os estados de harmonia ou os conflitos que decorrem da presença ou ausência da consciência de culpa impondo reparação. Então, a pessoa que tem vontade de restabelecer e manter a doença, isso aí, essa ação da vontade é super, é que ele fala, é ponderável resultado. Você tem a certeza que acontece. E isso reflete o estado. Você pode estar em harmonia ou não, que decorre o quê? Da presença de uma consciência de culpa, para quem fica em conflito, né? Tá ali aquela consciência de culpa pedindo reparação, pode ser inconsciente, que na verdade, né, para quem, para a maioria, é inconscientemente, mesmo você não está em consciência dessa consciência, não tem consciência que você tenha a culpa, né? E também pode estar nesse estado de conflito ali, a pessoa vai sentir que tem que reparar. Então, isso aí também influencia demais, por isso que a gente tem que tratar do espírito junto com a matéria. Então, aqui para clarear um pouquinho, ficou a determinação do paciente e a sua postura mental exerce um impacto direto e mensurável nos desfechos clínicos de cura ou na cronificação das enfermidades. A medicina e a psicologia moderna comprovam que a intenção ativa e o estado emocional moldam a resposta biológica do organismo. Então, sempre que vê uma pessoa que está desanimada, não tem jeito, não tem cura, aí já sabe que a pessoa já está pedindo metade, já está indo para não curar mesmo, porque ela, no fundo, já está se mantendo com aquele pensamento, ela mesmo vai manter a doença, como falou, que vai virar, vai ficar crônica a enfermidade. Agora, continuando o texto do Dr. José, lá falando, José Carneiro falando, os estresses e traumas prolongados desgastam os controles retentivos do bem-estar e desatrelam as emoções que geram a desorganização celular. Diante de quaisquer problemas na área da saúde, a conscientização do paciente quanto ao poder de que dispõe para a autocura, desde que o deseje sinceramente, é de primacial importância, facultando-lhe a visão de um quadro otimista que lhe propicia a restauração pessoal. Então, aqui nesse caso, agora me veio que é uma lembrança seguinte, que a gente fala, tem gente que vai no médico, o médico fala que a pessoa tem câncer. Aí tem gente que fala, mas tem que saber. Gente, eu sou a favor de que nunca conte para a maioria das pessoas. Lógico que quem é da área da saúde não tem jeito, né? A gente, por exemplo, eu pego um exame aqui, eu já consigo entender tudo que está no exame, porque não tem jeito de esconder o que é, o que está escrito ali, a gente já percebe se é maligno, se é benigno, o que for. Então, a pessoa que não tem condições de escutar uma coisa dessa, ela não vai ter um quadro otimista na hora que alguém falar, você está com câncer. Pode falar que você tem um tumor, que vai ter um tratamento, coisa e tal. Mas tem gente que não tem capacidade de você falar, olha, um câncer tal. Então, assim, pode ir colocando devagar a situação e aí nisso você estimular a pessoa para que ela tenha uma vontade, porque ela tem que estar consciente que ela tem um poder de autocura na grande maioria das coisas, porque dependendo de hoje em dia, então a medicina é muito adiantada, dependendo do tipo do tumor que a pessoa tenha, mesmo que seja maligno, tem muitos que seguem para recidiva, que vão para a cura. Se a pessoa já fica pessimista, achando que vai morrer, e aí não dá. Então temos que facultar esse quadro otimista. Agora, isso aí são casos e casos. Tem gente que escuta e segue em frente. Não, eu vou conseguir, vai curar, coisa e tal. Mas tem que avaliar direitinho. Porque existem pessoas que não conseguem. E aí a gente não pode sair contando e pedir, então tem que falar com o médico. Olha, por favor, o senhor não fale.
diretamente o que é, porque aí você fala, olha, você está com uma doença que tem tem que fazer um tratamento. Aí quando começa a fazer as quimioterapias, as coisas, a pessoa também vai sentindo. Mas tem, né, e principalmente idosos, os idosos que atualmente, que no caso são de gerações antigas, eles preferem fazer os tratamentos e ficar, vamos dizer, fingindo que não está entendendo, sabe? Eu conheci vários assim. E a pessoa fica fazendo tratamento e está lá. E consegue melhorando, melhorando, ela fica um bom tempo com a família. E por quê? Em quase todos os indivíduos, uma tendência para a autocompaixão, a autodestruição e a vingança contra os outros em esforço inconsciente por ocorrências que lhes são desagradáveis. Então, antes dessa impossibilidade de assumir essa realidade exteriormente, eles transformam isso em doença. Então, essa aptidão, essa tendência que eles têm, acaba virando uma doença, estimulando a degenerescência das células, que aceleram a sua multiplicação, formando tumores cancerígenos. A gente sabe que o câncer, ele é uma aceleração, uma multiplicação de células, por exemplo, de um órgão, do fígado. Aí começam a aparecer muitas células que não são do fígado. E aí vai deformando e atrapalhando a função do fígado e causando tumor. Então é esse que é o básico do câncer. Ele começa a ter aquela multiplicação rápida, né? E formando aquelas células que não são de função daquele órgão, e vai formando, multiplicando demais de forma esses tumores que matam também as defesas imunológicas. E abre, né, o organismo, na verdade, todas as infecções, as contaminações que perturbam a maquinária orgânica e fomentam a instalação das enfermidades. E aí o Miranda coloca ali que a Assembleia estava silenciosa, acompanhando o raciocínio claro com encantamento. E dando maior ênfase às palavras, José Carneiro continuou. Não raro, pessoas portadoras de neoplasia maligna e outras doenças, quando recuperam a saúde, sentem-se surpreendidas e algo decepcionadas. Tão acostumadas se encontravam com a injunção mortificadora de que eram objeto. Por outro lado, dão-se conta de que a família já não lhes dispensa a mesma atenção. Tipo, começa a recuperar a saúde, aí todo mundo já tá, deixa ali de lado, o grupo social se desinteressa por suas vidas, despreocupando-se em relação às mesmas. Aí, sentindo-se isoladas, desmotivam-se de viver. Criam recidivas ou facultam a presença de outras mazelas, com que refazem o quadro de protecionismo que passam a receber, satisfazendo-se com a ocorrência aflitiva. São aquelas pessoas que querem ficar doente para receber mais atenção. Muitas vezes isso também é inconsciente. Uma terapêutica bem orientada deverá sempre fundamentar-se na realidade do espírito e nos reflexos do seu psiquismo no corpo. Da mesma forma, diante dos fenômenos perturbadores da mente, o conhecimento do estado somático é de importância para avaliar-se sobre a sua influência no comportamento mental. Então, a pessoa tem que saber tanto como é que está a matéria, quanto como é que está o espírito, no caso aqui, a mente. Espírito e corpo, mente e matéria, de novo, lembrando, né? O espírito tem a mente, e o corpo e a matéria. Não são partes independentes do ser, mas complementos um do outro, que se interrelacionam poderosamente. Por meio do psicossoma, o corpo intermediário, nós conhecemos como perispírito. E o perispírito é encarregado de plasmar as necessidades evolutivas do ser eterno, na forma física, e conduzir as emoções e ações às telas sutis da energia pensante, imortal, então reencarnada. Então, coloquei aqui que eu trouxe, tem alguns jeitos, né? Formas de representar o espírito pelo espírito. O que está dizendo? O espírito, né? Que ele, vamos ver que aqui no livro dos espíritos vai falar que é como se fosse uma chama. O perispírito, que faz mais ou menos, que ele faz a forma que vem do corpo, inclusive, né? Aí aqui está uma representação de perispírito. E a outra aqui, que seria o corpo físico, que se coloca. Aí vai entrar o espírito com o seu perispírito ao redor, entrando e fazendo parte do corpo físico. Isso é uma das representações. E o perispírito que plasma as necessidades, porque ele vai receber, ele vai ficar marcado no perispírito tudo que a pessoa precisa para evoluir, e marca onde? Também no corpo, na forma física, como está colocando aqui. E tudo, no caso a emoção, também que vai para a mente do espírito. Então, aqui no livro dos Espíritos, na pergunta 38, os Espíritos falam, pergunta, não, Kardec pergunta, tem forma determinada, limitada e constante os Espíritos? E a resposta para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama,
um clarão, uma centelha etérea, que é o que tentaram fazer aqui, né? E aí, Kardec pergunta: essa chama ou centelha tem cor? E eles dizem que tem uma coloração que vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi. Interessante, né? Conforme o espírito é mais ou menos puro. Quanto mais puro, mais se aproxima, brilhante e mais para o lado, para a forma de rubi. Aqui uma outra representação que também achei interessante. Aqui coloca o espírito como uma luz, né? Uma chama. Aqui um perispírito já formando o modelo que é chamado de modelador biológico, né? Organizador biológico. E aí o corpo físico terá mais ou menos essa forma que está plasmado. E aqui tem uma outra apresentação mostrando o espírito com o seu perispírito, cada um, né, de um jeito aqui, e o corpo físico, todos eles. O que que eu estou querendo mostrar aqui? O que ele vai falar e ele vai reforçar agora? Que tanto o espírito influencia no corpo, como o corpo também influencia no espírito. Os pensamentos da mente irradiam no perispírito, que reflete no corpo, tá vendo? Nas três camadas. Sem essa visão da realidade do homem, a sua análise é sempre deficiente e o conhecimento sobre ele é muito limitado. Aí agora já é o texto do José Carneiro falando. Os traumas, os estresses, os desconcertos psíquicos e as manifestações genéticas estão impressos nesse corpo intermediário. Então está tudo impresso no perispírito, que é modelador, modelo organizador biológico, que chama até MOB, né, que tem até essa sigla, sob a ação do espírito em processo de evolução. E irão expressar-se no campo objetivo, como necessidade moral de reparação de crimes e erros antes praticados. Se aquelas causas, essas que tem aqui, não procedem dessa existência, devem ter sido em outra anterior. Então, quando a gente tem uma coisa que a gente não sabe por quê, a gente sabe que se não foi nessa existência, foi numa existência anterior. Igualmente, as conquistas do equilíbrio, da saúde, da inteligência, do idealismo resultam das mesmas realizações atuais ou de outras transatas que assinalam o ser. Então, tanto o lado bom quanto o lado, vamos dizer, ruim, que não é bom, ele está todo guardado. Pode ter sido nessa existência que a gente desenvolveu ou numa anterior. E não precisa ser imediatamente anterior, pode ser de outros. Tá? De milênios atrás a gente vai trazendo, ou a gente já teve um desenvolvimento de uma virtude que a gente traz também, ou um vício, né? Aí também vem. A evolução é inevitável e todos a realizarão a esforço pessoal, embora sob estímulos e diretrizes superiores que a paternidade divina dispensa igualitariamente a todos. Todo mundo recebe esse, esse cuidado especial da paternidade divina e é por meio pelos benfeitores que cuidam de nós. A transitoriedade de uma existência corporal, como a sua brevidade no tempo, são insuficientes para o processo de aprimoramento, de beleza e de felicidade a que estamos destinados. Uma vida só não vai dar para ninguém consertar nada. Então, assim, daí é que fica uma coisa, né, meio sem lógica. A pessoa achar que, eu fiz errado e nessa agora, aí tem as ideias que vai para o inferno, vai para o céu. Isso aí, uma existência corporal é breve, não tem jeito. As diferenças entre o bruto e o harmônico, o sábio e o ignorante, o feliz e o desventurado, confirmam a boa e a má utilização das experiências anteriores, como também assinalam as maiores ou menores vivências mais ou menos numerosas de uns e outros. Então tem muita gente que teve muita reencarnação, com muitas experiências, e aí teve má utilização, agora tá, né? O que semeou tá colhendo. E tudo isso aqui mostra que tem essa diferença. E isso tudo de acordo com o jeito que você escolheu, o seu livre-arbítrio, né? Que aí você semeou, plantou e agora está colhendo. E aí ele coloca aqui que a reencarnação é, portanto, processo interno de crescimento ético e espiritual, facultando a aquisição de valores cada vez mais expressivos na conquista da vida. À medida que a gente tem vontade de melhorar, a gente vai aqui tendo aquisição de valores. E aí não tem justiça divina sem reencarnação. Aí é uma coisa que a gente sabe que o Espiritismo explica muito bem. Nesse contexto, a doença é acidente de trânsito evolutivo de fácil correção. Então, toda doença ela é um acidente de trânsito evolutivo. Por que fácil a correção? Porque vai depender de nós. Então, essa doença tem uma experiência, sensação desagradável,
que estimula a aquisição do bem-estar e das emoções saudáveis. Então, quando a gente está doente e não quer melhorar, aí você estimula isso, né? E você também se melhorar em tudo, nas emoções mais saudáveis. E ela ocorre por opção exclusiva de cada qual. E somente o próprio indivíduo poderá resolver, corrigir e dela libertar-se. Não é somente porque você escolhe as provas ou a expiação. Não, você escolhe lá antes. No momento que você fez o erro, você estava escolhendo ter uma consequência que não vai ser boa. Então, assim, por isso que nós somos os nossos criadores de todo o nosso futuro, né? Artífices, como ele fala, porque cada escolha sua vai resultar numa situação. E aí você foi opção sua. Só você agora pode resolver, corrigir e se libertar. Os processos degenerativos que se manifestam como enfermidades dilaceradoras e de longo trânsito procedem sempre do caráter moral do homem, com as exceções daqueles que os solicitam para ensinar aos demais abnegação, dignidade e sublimação. Gente, essa turminha aí é a grande minoria. Confesso que é a grande minoria. É uma minoria, porque a maioria, quando tem um processo degenerativo, é porque teve muitos erros. E aí, que agora tem que sofrer porque fez. Não, é porque você semeou e está no seu perispírito. Agora, alguns pedem para vir com deficiência. Existe até no livro Céu e Inferno, tem vários casos ali. Tem o do menino que tinha que ficava lá, o menino do quarto quatro, né? E ele veio, ele estava como criança, ele veio para ensinar a abnegação e a submissão para aguentar a dor para os outros, para ele que ele aguentava a dor, ele mostrava o exemplo para os outros. Ele não precisava, ele pediu aquela missão, foi como uma missão. Mas são raros, né? São poucos que fazem isso, são as exceções. A regra está aqui. A maioria vem do caráter moral da pessoa, que aí vai causar uma enfermidade, que ele mesmo já teve destruiu, né, aquele trecho ali do seu perispírito, fazendo, por exemplo, a pessoa que usou a mente para fazer a maldade, ela destrói parte do cérebro, da mente, do espírito, e daí volta, às vezes, não é sempre, nunca generalizando, pode voltar com problema de deficiência mental, porque ela usou mal aquela faculdade que ele recebeu de bênção. E agora vai ter que aí, foi ele mesmo que fez a decomposição na parte espiritual, e agora tem que reparar como, vai ter que devagar pela carne, passando na matéria, aquilo se processar para que ele consiga, vai ser como uma expiação, consiga voltar na próxima existência com tudo funcionando perfeitamente. Esses processos degenerativos originam-se nos profundos recessos do temperamento rebelde, violento, egoísta e explodem como flores em decomposição nos órgãos que se esfacelam, sem possibilidade de recuperação. Pode-se dizer que esses mecanismos serativos sempre se apresentam nos déspotas, nos sanguinários, nos ditadores, quando demitido do poder ou ainda durante a sua dominação, refletindo os terríveis contingentes de energias deletérias que veiculam intimamente, porque essas pessoas elas carregam uma energia deletéria, pesada, do mal, e aí isso reflete no corpo. E aí ele fala que esse mecanismo sempre se apresenta nesse tipo, ditadores, e às vezes até no poder. Você vê que alguns, inclusive, a gente tem notícia que, fulano tal, agora está com câncer, que também acaba surgindo na pessoa também recebendo a energia dos outros que mandam para ela, né? Fora que ela também já cultiva. Os estágios finais dessas doenças são caracterizados por dois excruciantes e decomposição do corpo em vida, que ultrajaram com a mente perversa e insana. Quando tal não ocorre, fogem do mundo por meio de suicídios covardes, que lhes demonstram a fragilidade moral, ou partem da terra vitimados por acidentes e homicídios dolorosos. O mesmo ocorre com aqueles que se utilizaram da roupagem física para o mercado do sexo, das sensações grosseiras, e vivem aspirando sempre os tóxicos de potencial elevado de destruição vibratória. No seu tormento, essas pessoas são destruídas pelo psiquismo, a parte que engloba os pensamentos, emoções, percepções, a consciência, que lhes consumiu as forças e a capacidade de viver acima dos padrões, dos baixos padrões morais aos quais se entregaram. Então, elas têm esse tormento, elas ficaram muito tempo no baixo padrão moral, e mesmo quando, no cansaço dos anos, no desgaste da vitalidade, está idosa, agora não faz mais aquilo, agora começa quer mudar, né? Resolve por mudanças éticas, quer assumir uma nova compostura, eles às vezes não conseguem tempo para evadir-se aos efeitos dos atos passados.
né? Que aí a causa, você estava lá fazendo erro, agora tá, vai ter os seus efeitos. Ação, consequência, semeadura e colheita. Então, eles tombam na engrenagem do organismo escravo das construções mentais viciosas. A mente, exteriorizando as aspirações do espírito, impõe à organização somática suas próprias aspirações e preferências, que se corporificam, quando mórbidas, nas mais diferentes dependências e patologias, responsáveis pela desarticulação dos seus mecanismos. Tá? Aquilo, a mente monta aquilo ali para o corpo e você somatiza aquelas doenças. Assim sendo, qualquer abordagem terapêutica não deve ser parcial, e sim holística, atendendo a todas as partes construtivas do ser. A medicina holística, ela trata o ser humano de forma integral, unindo corpo, mente e espírito, para buscar o equilíbrio e o bem-estar geral. Ela atua de maneira complementar à medicina tradicional, focando na prevenção e na causa raiz dos problemas. E aí o José Carneiro vai falar, em boa hora, que é a hora de lá de 1990, a consciência médica confere atenção às terapias alternativas, que na época usava esse termo, tá, gente? Eu vou explicar aqui que não se usa mais. E ele fala que essa atenção nessa época, que na maioria agora considera o homem um ser total e buscando essencial, imortal, trabalhando sobre a sua realidade profunda, que é o espírito, a fonte de energia a manifestar-se no corpo. Ainda não estamos lá, né? Porque a maioria da medicina ainda não trabalha pensando no espírito, mas ele já diz que desde essa época começaram a pensar. E não se usa mais terapia alternativa porque tem uma diferença entre terapia alternativa e integrativa, que é o que está se usando mais, que é no modo que ela, como ela se relaciona com a medicina tradicional. A alternativa, ela substitui o tratamento convencional. Então a ideia não é trocar uma terapia por uma outra. Você parar, não toma remédio, não precisa ir mais no médico, vamos fazer só esse tratamento com ervas e, né, e orações. Não é isso. Então por isso que não é para se usar essa terapia alternativa, e a gente usa ou complementar, que ela atua junto a eles, no caso ali, vai em separado, um não está sabendo do que o outro está fazendo, ou é integrativa, que une ambas as abordagens para cuidar da pessoa por completo, que é o termo mais usado, tá? Hoje em dia. Então, assim, mediante o novo, o Carneiro continua falando, assim, mediante o novo modelo biológico, todo tentame em favor do equilíbrio deve fundamentar-se na transformação moral do paciente. Isso a gente vai falar toda hora, porque se não tiver a transformação moral, não existe desobsessão, não existe cura, por aí vai. Também na recomposição emocional, originada na mudança dos painéis mentais. A pessoa tem que mudar o pensamento para adotar pensamentos sadios e viver conforme os ideais de engrandecimento. Traduzindo, viver conforme, né, nos ensina o Evangelho de Jesus, que temos que viver fazendo sempre o bem, que são catalisadores das forças vivas presentes na natureza. Estuda essa vivência com esses ideais de engrandecimento, uma sintonia ecológica, que ele chama aqui, que interage na sua constituição global. Eis porque as preocupações com o verde, a harmonia do meio ambiente, a sua preservação, fazem parte do esquema de saúde social, mudando completamente os conceitos modernos. E aí ele fala da agricultura, da parte de poluição, inclusive da que acontece de consequência. Vou pular um pouquinho, porque senão a gente não vai conseguir fechar. Bom, quando ele fala que o defeito estufa no livro está até em itálico, porque na verdade o pessoal usa esse termo como se fosse a coisa ruim que está acontecendo, mas o efeito estufa é um fenômeno natural que retém parte do calor do Sol na Terra. Sem o efeito estufa, a gente não estava vivo, tá? Ele que mantém o planeta aquecido suficiente para a vida. O que eles falam que acontece seria um aumento do efeito estufa. Aí seria o termo correto. Mas aí popularizou isso. Estou trazendo para você que da minha área de trabalho, né, que eu trabalhei a vida inteira com esse assunto, então é para se usar assim, aumenta o efeito estufa. Agora, o efeito estufa só, sem ele a gente não estaria, o planeta não está aquecido, não teria como ter vida. Bom, e aí terminando agora, o José Carneiro fala que o homem, desnorteado e ambicioso, destruindo a vida do planeta, mata-se também, como quase elimina as suas possibilidades futuras, na menor das hipóteses, retardando. Qualquer modelo de saúde holística terá que abranger o conjunto das necessidades humanas e nunca deter-se apenas as suas partes isoladamente. O ser humano tem que ser considerado globalmente e tem que ter um tradicional modelo biomédico, tem que ter uma visão mais completa, na qual o amor, conforme a proposta de Jesus Cristo, tenha prevalência, assinalando definitivamente as atitudes e condutas de cada um.
Quanto a medicina não se une a psicologia, ecologia, ele coloca agricultura, outras doutrinas, numa conduta holística, as terapias vão se prosseguir deficientes. E aí você não consegue minimizar as doenças, só minimiza somente as doenças, não erradica, entendeu? Não vai ter erradicação, permanecendo essa terapia incompleta. Jesus Cristo, por conhecer profundamente o homem, curava-o, demonstrando para evitar-lhe o comprometimento negativo, de modo a associá-lo ao bem geral. Ele falava, como falou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Ele disse à mulher que foi salva de apedrejamento: Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então ele sempre colocava: Ó, você está curado, agora não volta aos pensamentos ruins que você tinha, porque senão a doença volta, né? O homem do futuro, após superar essas deficiências, ele vai conseguir adquirir uma saúde integral, que será o resultado também da perfeita consciência de amor e respeito à vida. E aí o Miranda termina dizendo que o crepúsculo veio suavemente, como ele coloca sempre, né, poético, e com salpicado de estrelas, e a reunião foi encerrada em clima de paz. Bom, eu vou deixar para vocês aqui no texto que vocês vão receber esse texto aqui sobre, até do Drauzio Varela, quando ele vai colocar a importância das emoções para a saúde mental e física, que ela vai trazer a saúde física. E esse aqui também vou deixar o link do Instagram para vocês verem o Dr. Alexander, que trabalha com toda essa integração de espírito e mente e saúde. Tá bom? Então vou dar uma paradinha aqui para a gente tirar algumas dúvidas aí e comentários. Pode falar mesmo, faltando só uns 5 minutinhos. Pode falar, Carla. Isso é um tema muito atual, né? Hoje em dia se fala muito sobre isso, essa coisa do ser integral, né? Da gente se cuidar, da gente ter essa preocupação de cuidar do corpo, da mente, do espírito e, e, e ter a consciência, né? Da, da sua importância no mundo. Gente, isso é muito legal porque é muito. Está se falando muito disso hoje em dia, está se dando muita importância a isso hoje em dia, né? Isso foi uma coisa que se falou muito nos anos 90, depois ficou esquecido, ficou mais assim, uma coisa mais esotérica, mais para o lado dos esotéricos, mas depois isso voltou a ser abordado, né? Como uma coisa de saúde mental, principalmente, né? Hoje se fala muito sobre isso como uma questão de saúde mental. E olha como o livro do Miranda, ele é atual, né? Vai, vai, vai causar, né, esse estudo, porque eu acho muito legal a, a abordagem. Vamos ver o que ele vai trazer, né, ao longo aí do livro. Eu não li esse livro, eu não conheço. Eu acho que ele é um pouco assim mais. Ele é totalmente diferente das outras abordagens, porque elas vão mais para questões ligadas à obsessão e tudo, né? E, e esse eu acho que ele vai mais para essa questão do você saber se autoconhecer, né? De você fazer esse trabalho interior do autoconhecimento, do seu bem-estar físico, mental, emocional, espiritual, holístico, né? Como diz o capítulo, né? Muito interessante. Ele vai abordar muita coisa, porque ele vai pegar a obsessão, vai pegar esse trabalho, porque o médico vai trazer, não, ao longo do livro, e vai pegar uma coisa que a gente já escutou várias vezes aqui, que é ó, essa trama que acontece no plano espiritual com um desses chefes que vai trazer aquela história das 4 verdades que ele fala que eles conseguem dominar as pessoas e vai atingir o pessoal, os médios de cura e atingir um centro espírita. Olha, ele é super assim. É um livro muito rico com informações de várias que a gente passa, várias atividades da nossa vida e ele é muito bom o livro. Realmente, eu já comecei aqui aprofundando mais, achei vários detalhes. E a gente vai aprender bastante. Fala, Bia, para a gente fechar aí. No finalzinho, né, falou a frase de Jesus, né? Vai, não peques mais. E eu me lembrei ainda de duas, né?
que ele sempre perguntava para a pessoa, né? Você acredita que eu possa te curar, né? E tua fé te curou, né? Então, você vê, tem que ter a vontade da pessoa, né? Para sair da obsessão, né? Enfim, para ele poder manipular os fluidos e curar a pessoa, né? Então entra muito a questão da fé, né? Da vontade, né? De Tô- melhorar, né? E você me falou aí que eu esqueci que por exemplo, também com esse tempo ficou meio corrido que eu ia falar isso, justamente. A vontade que ele fala o tempo todo no capítulo. Hoje eu estava escutando uma palestra aqui, não sei se era da Sueli também, Sueli Caldo, e aí estava a história da fé. Eu falei, gente, eu não coloquei hora nenhuma que aquela, né, ao longo que eu vou escrevendo, que essa vontade tem a ver também com a fé. Que quando você tem uma A fé. certeza, né, que você Uhum. pode ser curado, e aí tem a nossa crença com a fé, com a certeza, que é a confiança que a gente tem. Nós temos confiança que nós estamos Uhum. protegidos. Aqui a gente fala sempre, tenha certeza que você está sendo protegido pelo seu mentor, por bons espíritos, porque nós estamos nos esforçando para fazer o melhor e nós estamos sempre sendo protegidos. Essa fé, essa certeza Sim. que você vai conseguir Andamos só, né? vai conseguir a cura, aí tá tudo, né? Tá tudo amarrado. E aí, justamente, ele fala, a fé te curou, que seria essa vontade, e aí a pessoa não volta a fazer as coisas erradas, não, porque você vai sair da vibração que você está. Então, isso foi muito importante. Foi ótimo você ter colocado, que eu acabei não falando mesmo. Então, o livro vai trazer, gente, muita coisa legal, muito estudo e muita. Ele é rico porque ele tem muitos exemplos e tem abordando, como a gente colocou ali, a Carla falou, aborda muitos, ele abre assim um leque de informações, de conhecimento. E você vê, como a Carla até falou, a época do esoterismo e tudo começaram a ampliar essa ideia. O Miranda traz aqui, o doutor Carneiro, né, o José Carneiro, como se aquilo fosse ficar, assim, em 34 anos ia tudo mudar. Não, vem mudando devagarzinho, apareceram várias terapias que ajudam, só que assim, ainda a medicina fica muito reticente de falar assim, ah, eu estou fazendo isso. Aí os médicos já olham meio assim, mas alguns não. Antigamente eram pouquíssimos, agora estão ampliando. E os médicos têm a certeza, e as pesquisas trouxeram, que se você não tiver associando a vontade de se melhorar e a mente, ela cria doença, como também ela desfaz, no sentido de você ter certeza que você vai melhorar aos poucos. A gente foi falando ao longo desse capítulo aí, você vai desbloqueando célula, vai ampliando, vai melhorando a imunidade, né? E aí tudo isso vai causando, vai trazendo para você a saúde ou a doença. Então isso vem também aparecer. Tem 35 anos que aconteceu isso tudo, que nesse livro aqui, é muito que bem, só que assim, foi ali, já foi um começo, e ele traz uma visão otimista, ainda tá caminhando, é que a gente aqui tem pressa, né? No material, a gente acha que o mundo espiritual vai fazer, não, eles falam que vai ser logo e a gente tá querendo que é para amanhã, mas o negócio demora mesmo, né? Você vê que na época de Kardec, já tava falando que estava na Isso transição aí, 160 anos atrás. Tereza quer falar? total. Vai. E se a gente lembrar, a acupuntura antigamente era meio um médico achava isso um absurdo você falar que ia fazer acupuntura. E hoje em dia é o que eles mais prescrevem. A É acupuntura, a o que eles homeopatia também, prescrevem. que era. A homeopatia era bom, É, né? Ainda tem exatamente. A medicina chinesa ela foi sendo, está sendo respeitada mais sim. agora. Os médicos, inclusive, às vezes orientam, como você mesmo falou. Exatamente. Então nós vamos ver essa sequência, né, histórica aí ao longo do tempo e vamos aguardar. Muita coisa boa vem por aí. Estamos começando hoje. Sejam bem-vindos todos que estão aqui pela primeira vez e depois lembrando que lá no canal tem outros livros. Aí a gente vai continuar, nós estamos na sequência, né? E muitos livros do Miranda ainda. Então vamos seguir em frente estudando e nos esforçando para que a gente se torne melhor também para seguir em frente o nosso progresso aí espiritual, né? Carlinha faz a nossa oração final aí para a gente terminar. Ela tá sem som. E agradecer mais uma vez. Muito Fala um obrigada pouquinho mais mesmo. alto, Carla, não dá para ouvir não. Melhorou? Agora deu. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer mais uma vez pela oportunidade do estudo, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por essas obras maravilhosas
que estão enriquecendo os nossos conhecimentos, enriquecendo nossos espíritos, e que nós possamos, com esses ensinamentos, com essas lições, colocá-las em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Muito embora a gente saiba que é tão difícil, mas o nosso esforço, a nossa luta do nosso dia a dia, com todos esses estudos, com todo esse período que nós estamos aqui, que nós possamos empreender esse esforço em nossas vidas e que os bons espíritos possam nos auxiliar para que isso seja possível. Muito obrigada, meu Deus. Nós possamos estar aqui na próxima semana, dando continuidade a todo esse esforço pessoal que nós estamos empreendendo. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Beijo para vocês todos, gente. Até semana que vem. Até terça que vem. Obrigada. Tchau. Beijo. Boa noite.